Fala, meu povo, estamos aqui de volta, fingindo que estamos em um outro dia, mas é exatamente o mesmo dia da gravação da primeira parte. Estamos aqui com Julinha, minha querida namorada, está me ajudando com um pouco mais de estrutura para gravar a segunda parte do Jobs in Marketing. Eu quero fazer um recap, uma revisão rapidinho do que a gente falou no outro vídeo. Então, assim, lembrando que o primeiro passo antes de começar uma carreira, na minha visão, minha sugestão é fazer um mapa da indústria. Ou seja, entender quais as posições possíveis que existe para você se planejar melhor e planejar aí a sua carreira. Eu falei que numa empresa tradicional tem 4 grandes áreas, que seguem mais ou menos aí a cadeia de valor do marketing: estratégia e insights, brand management, comunicação e ativação e, no final das contas, vendas. Tem uma coisa que eu esqueci de colocar no outro vídeo, mas o que eu acho que é importante, vou falar nessa segunda parte, que é o seguinte: isso é óbvio do lado de empresa, mas você tem uma outra... um outro mar de opção que é o lado que é ir para o lado das agências, ir para o lado das consultorias. E elas meio que... E aí você encontra consultorias especializadas, provavelmente vão ser áreas mais especializadas, que refletem essa cadeia. Então você vai encontrar consultorias especializadas em estratégia e insight, que geralmente vão ser os institutos de pesquisa, e aí você vai ter institutos mais focados em pesquisa qualitativa, em pesquisa quantitativa, em pesquisa de desenvolvimento de produto e inovação, em tracking e testing, e cobrindo aqui um pouco dessa área. E aí você vai ter, talvez aqui entre a área de brand managing e comunicação, as agências de branding, que é de onde eu passei muito tempo da minha carreira. E você vai encontrar posições de estratégia de marca, de identidade visual, se você é um designer, de design de user experience, de UX, ou até de packaging design. É óbvio que você encontra essas áreas também nas empresas. Inclusive, tem muita empresa hoje em dia que está fazendo in-house, ou seja, que está criando mini agências dentro das suas dentro da própria empresa. Então você pode encontrar em ambas, mas geralmente é mais comum do lado das agências. E aí você tem, é óbvio, as agências, vamos tirar Londres de Lego daqui, você tem as agências de propaganda mais tradicionais. E aí as grandes áreas, as mais famosas, para quem viu Mad Men, vocês vão saber. Você tem a área de Client Management, que está ali responsável para fazer a gestão do cliente, tem que entender como ler um briefing, tem que se dar bem em relacionamento com o cliente. Aí você tem os planners, que geralmente é um cara, uma menina que tem um mindset estratégico, sabe fazer um planejamento muito bem, mas tem uma pegada mais criativa também. Aí você vai ter os copywriters, que escrevem, são responsáveis por escrever os headlines, esses textos maravilhosos que a gente vê por aí. Os diretores de arte, que vão ajudar a produzir a concepção, fazer a concepção das peças de publicidade. E os especialistas em mídia. De novo, você encontra esse tipo de gente também dentro das empresas, mas é mais comum na área das agências. Isso conclui um pouquinho o mapa e eu vou entrar agora realmente no que eu queria para o vídeo dessa segunda parte, que é o seguinte. Eu até, para quem me segue no Instagram, eu já falei um pouco disso lá atrás. Eu acho que existem 4 tipos diferentes de marqueteiros ou de perfis de profissionais da indústria de marketing e comunicação. Esses 4 perfis são os seguintes: os entrepreneurs, os empreendedores, o marqueteiro empreendedor, o marqueteiro artista ou criativo, o estrategista e o hacker. Eu coloquei eles mais ou menos em 2 eixos aqui, o eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal você tem aqui aquele tipo de profissional que tem um pensamento muito mais estruturado, muito mais organizado, que pensa geralmente em caixinhas. Então, geralmente é o pessoal que gosta de listas, que gosta de pensar num problema
e organizar esse problema muito bem antes de começar a resolver. E do outro lado, você tem os intuitive thinkers. É o pessoal que é visto como mais criativo, que é muito bom em conectar coisas diferentes e chegar em insights interessantes. E tem tem a pegada um pouco mais intuitiva. E no eixo vertical, você tem, eu coloquei aqui os doers, que é aquele perfil que gosta de fazer, que gosta de ação, que gosta de ver acontecer. E do outro lado, os inspirers, ou aquela personalidade que gosta talvez de fazer também, mas gosta também muito mais e se sente energizado por motivar outras pessoas, por colocar uma visão e fazer as outras pessoas serem direcionadas pelo seu pensamento. E aí, com esses dois eixos em mente, eu cheguei nesses 4 perfis. Então, perfil começando no estrategista, que é onde eu meio que me vejo, é aquele perfil que gosta de planejamento, que gosta de dar de direcionamento e gosta de pesquisa, de entender o problema, gosta de pegar um problema complicado, quebrar ele em partes pequenininhas e tentar chegar em uma solução, em um direcionamento. Geralmente é um perfil que é muito bem informado, que gosta de estar bem informado. No lado aqui de cima, que é um pensamento estruturado, mas gosta um pouco mais de fazer, talvez estejam esse perfil que é o hacker. Eu acho que o estereótipo aqui talvez seja dos programadores, o pessoal que gosta de resolver problemas, mas fazendo, analisar dados, fazer análises estatísticas e colocar isso num contexto de vender mais e de melhorar a sua estratégia de marketing ou de melhorar as suas vendas. Aí do outro lado, do lado dos inspirers, mas também intuitive thinkers, você tem os marqueteiros artistas, que a gente encontra muito no lado das agências, mas também tem algumas exceções do lado de empresa, que são as mentes criativas, aquelas mentes que tiram aquelas ideias que você não sabe de onde. Geralmente tem um conflito um pouco com os estrategistas que gostam das coisas muito estruturadas, mas que tenho certeza que quando eles veem aquelas ideias super incríveis, aqueles textos super inspiradores, eles se sentem engajados. E o último perfil dos empreendedores são os marqueteiros que têm uma pegada mais comercial, que gostam de fazer acontecer, que tomam decisões muito rápidas. E tem um perfil ali que talvez fique um pouco mais na área dos brand managers ou até na área de vendas. O que eu tentei fazer depois dessa explicação? Espero que tenha ficado clara. Eu tentei pegar alguns exemplos das posições que eu mostrei no mapa anterior e plotar aqui nessa matriz. E esse mapa ficou mais ou menos desse jeito, só para dar alguns exemplos. Então, eu acho que, por exemplo, como eu falei, os gestores de marca, os gestores de produto, eles têm que ter um pouquinho de tudo. Eles têm que ter um pouco de um perfil de entender o lado criativo do marketing, mas entender como fazer uma visão estratégica, um plano estratégico fundamentado na realidade, baseado em dados e baseado em ferramentas que vão otimizar a sua performance de marketing, fazer ela ser mais eficaz e, obviamente, fazer acontecer e vender. Aí, como exemplo aqui de estrategistas, tem obviamente, os marketing, os estrategistas de marketing, ou até o planner de agência, que eu coloquei aqui meio que no meio, porque talvez ele ou ela tenha que ter um perfil um pouco mais criativo. Em Art Director, com certeza é o perfil bem mais criativo. Você tem um Advanced Analytics, que é um profissional que entende muito de programação, de inteligência artificial, que vai saber usar essas ferramentas para criar ferramentas de marketing, de mídia, de mensagem, de messaging. E por último, a performance marketing é o marqueteiro digital, que eu coloquei meio que aqui entre o empreendedor e o hacker. E um profissional de vendas talvez seja o que esteja mais para o lado de intuitivo e doer. Então, acho que minha sugestão, gente, isso são estereótipos, ninguém fica só em uma caixinha ou em outra. Eu me considero um pouco mais aqui, mas tenho
Não, talvez não. Eu gosto de pensar que às vezes eu tenho uma sensibilidade, ou me desenvolvi uma sensibilidade para saber interpretar um produto, um ativo criativo, uma peça de publicidade, ou então eu vou me cercar de pessoas que fazem isso. Gosto de me envolver com ferramentas de pesquisa, de fazer uma análise qualitativa e gosto de ver as coisas acontecerem. Mas o principal ponto, os principais pontos são: ninguém é tudo, mas 2, se você souber mais ou menos aonde que você se encaixa um pouco mais, isso te ajuda a entender quais lugares você tem mais fit, que você se encaixa melhor naquele mapa lá. Ou então, quais cursos que você tem que fazer, quais experiências que você tem que ter para se desenvolver nessa área ou outra. Eu acho que é isso. Fico por aqui. Eu deixo um último slide para falar também que a área de marketing, uma das coisas que eu acho mais fascinante é que ela aceita gente de tudo quanto é perfil, background. É claro que se você está querendo uma coisa mais senior, numa empresa mais tradicional, fica mais difícil, aí talvez eles procurem uma coisa mais limitada, mas eu já trabalhei com gente com background de engenheiro, muito engenheiro, que virou marqueteiro bom, perfil de business. Eu tenho um background em business e economics, repetiu aqui até, mas você tem, obviamente, gente com background de comunicação, que estudou comunicação, relações públicas, jornalismo, psicologia, fotografia, design, então eu acho que é uma carreira que abre muito. Mas você pode complementar isso com alguns estudos e pós-graduação em digital marketing. De novo, eu não amo esse termo, mas geralmente tem alguns cursos bons que vão te atualizar nessas ferramentas digitais, algumas coisas mais específicas como SEO e Search, Consumer Behavior, então comportamento de consumo, incrivelmente importante. Isso pode... Talvez as pessoas não te procurem um especialista em Consumer Behavior, mas se você tem um background, entende muito bem psicologia de consumidor, isso vai te deixar com uma posição diferenciada nas conversas que você vai ter. E aí tem as coisas mais hardcore, tipo Consumer Analytics, ou User Experience, um curso em User Experience, se você tem um designer, um background de mais artístico, mais criativo, ou você pode até fazer um MBA, ou um MBA em Business, ou em Marketing, que aí com certeza isso vai te dar uma visão incrível. É isso, pessoal. Acho que eu falei tudo. Espero que não tenha ficado extremamente longo. Mas eu fico por aqui. Qualquer dúvida, manda pra mim que a gente resolve depois, tá bom? Até mais, valeu, a gente se fala.